pecadores que Deus respeita, Bom dia. porque como pecador Vou pedir aos representantes das entidades que coloquem seus CPFs no chat para que possamos fazer a identificação, por gentileza. A diretoria, viu? Se alguém estiver participando, quiser colocar, pode colocar também. Vou só iniciar aqui no sistema a reunião para colocar os CPFs e a gente já inicia, tá bom? Oi, Aline. Bom dia. Bom dia. Está faltando alguém participar, conectar? Você sabe, Leia? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Está faltando sindicato. Não sei se a dona Gisele está representando. Peraí. Eu estou aqui, Ruana. Já coloquei meu nome e CPF aí no chat. Leia. Oi. Dona Gisele, a senhora que vai representar o sindicato, certo? Sim. Dona Gisele vai representar o sindicato e o 7K? Não, Jaqueline está pelo 7K. Certo. e A dona Jaqueline já conectou? É que tem um não identificado aqui, que eu não estou conseguindo. Só um pouquinho. Okay. Não está aparecendo aqui. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para ver se a dona Jaqueline conecta. Alguém tem contato dela? Ela falou que tá aqui. Ela falou, uai, estou aqui. Deixa eu ver o nome. Qual o nome? Deve ser esse não identificado. Isso. Dona Jaqueline, se a senhora puder falar, podemos iniciar a reunião? Apareceu. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui com a presença também da... Meu nome é Vanessa, servidora do Ministério do Trabalho e mediadora do Estado de Rondônia. Nós temos também a presença da Aline Bessa, né, que ela é coordenadora de mediação em Brasília. Ela vai acompanhar a nossa mediação. Só um pouquinho que eu vou apresentar aqui. Essa mediação, ela foi solicitada pelo Sindicato dos Motoristas, Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas no Estado de Rondônia, o SINTRA, RO,
para tratar da convenção coletiva de trabalho da categoria para o período 2005-2016, com os sindicatos, sindicar e certificar. Como eu vi que tem outros participantes, né, que são os motoristas, a pedido do sindicato laboral, que no caso é de uma comissão que ele formou, e aí ele pediu para participar. Então, eu só vou pedir que né, as falas, e deixando somente os representantes das entidades falarem, para que não haja tumulto, certo? Vamos, como o senhor da Silva, né, do Sincar, que apresentou essa proposta, que abrange Já mesmo? os profissionais condutores de veículos rodoviários de cargas perigosas em Rondônia. Ela está base a 1º de maio de 2005. E aí eu vou passar a palavra para o senhor da Silva para apresentar essa proposta da convenção coletiva. O senhor da Silva. Vou pedir os companheiros aí para desligar os microfones, está dando microfonia. Quem for falar, só ouvindo, para que a gente entenda o que é que está sendo falado. Então, está dando muita microfonia. Colegas que estão aí, por favor, desliguem os microfones. Queria aqui dar um bom dia aqui à doutora Aline, estendendo para demais, dando um bom dia aqui para os trabalhadores aí no nome do Fábio. E antes de iniciar essa reunião, a gente teve uma reunião semana passada, foi uma reunião muito turbulenta ela, né? Muita agressão. Então, aqui, desde já eu quero registrar aqui a minha desculpa pelo que o Pedro Adamo falou sobre aquela situação e pedindo aqui a doutora Jaqueline que se retrate com a gente. Que é muito difícil o que a gente ouviu. Dentro da lei, a gente não pode falar o que a gente quer falar. Então, eu tenho explicado para isso. A gente foi infeliz quando falou aquela palavra com a Cairu e a senhora da Jaqueline também foi infeliz quando colocou aquela posição. Então, dando seguimento, eu quero que a senhora, os motoristas aí tudinho, eu não me manifestei, porque eu deixei na comissão, mas agora eu estou me manifestando e tomando a frente da negociação. Né? Seja bem-vinda aqui ao nosso estado, doutora Aline e a doutora Vanessa. A gente fica feliz em ter essa mediação com duas pessoas com experiência para nos ajudar. Por que é que a gente pediu essa mediação? A gente não conseguimos avançar. A empresa ofereceu, na época, 5,48 e os trabalhadores, por unanimidade, eles não aceitaram o pedido para a gente ir adiante. Então, a gente fizemos um enxugamento dessa pauta, que era 23, e ficaram aqui 16 pautas para a gente ver onde é que a gente pode avançar. Então, tem muitos pontos polêmicos dentro desses 16 pedidos. Um deles é o aumento salarial, as diárias de viagem, o plano de saúde que a gente queremos, a participação no lucro das empresas, tem também o ano N, então se gera essas 16 cláusulas, nós já enxugou muito. Então, espero que hoje os dois lados estejam tendo sucesso, tanto de um lado como do outro. É isso que a gente espera dessa reunião hoje, que a gente possamos avançar para que os nossos trabalhadores estejam contentes com o aumento e também com o seu trabalho. Tendo dito isso, eu passo a palavra para a doutora Aline de volta. A dona Ruana gostaria de falar? Mas eu acho que tem... Eu vou só fazer uma preliminar aqui, Vanessa, que eu acho que é importante. O procedimento de mediação, ele é um procedimento voluntário e pautado pela confidencialidade. O meu objetivo, meu e o da Vanessa, ele é facilitar a conversa entre vocês, mas ele é um procedimento voluntário. Eu estou vendo que o link foi compartilhado com os trabalhadores, né, com os motoristas. Eu estou vendo que na nossa reunião hoje tem 25 pessoas online. Então, eu queria saber, assim, se está tudo bem para os representantes empresariais, se todo mundo concorda em continuar essa reunião aqui, se nós podemos continuar assim.
Primeiro, quem são os representantes? É a dona Gisele, do Sindicar, e a dona Jaqueline, do 7K, é isso? É isso. É. Então, tem alguma dúvida? Alguém de vocês tem alguma colocação preliminar para fazer? Ou a gente pode entrar direto nos temas na negociação coletiva? Então, eu penso assim que se há o sindicato para representar a vontade do trabalhador, lá nas negociações sindicais, na hora que a gente está. Ouvi, acho que cortou. Falhou. Agora, falhou. Eu disse o seguinte, que nas negociações, nas reuniões que aconteceram no âmbito do sindicato, eu não vejo nenhum problema a participação de todos, né, de quem quiser participar. Já na mediação e em outras esferas, eu penso que o sindicato ele tem a diretriz que os motoristas e os associados escolheram o que entendem, então eu não vejo razão para que tenha tanta gente assim nessa parte de mediação. Mas eu não sei o que o outro sindicato pensa lá, Jaqueline, mas veja aí, acho que ela quer falar. Senhora Jaqueline? Acho que levantou a mão. Sim, como você abriu a fala para a gente, Aline, eu também não concordo. Eu entendo que estão aqui nessa mediação 3 sindicatos que têm competência para resolver, já houveram as reuniões prévias, nós já fizemos as sessões de reunião da convenção coletiva e eu não vejo necessidade para a gente transformar essa mediação num cenário de tamanha, de tantas pessoas. Então, isso aqui é uma mediação feita intermediada pelo Ministério do Trabalho, e como aqui todas as pessoas dos sindicatos têm poder para decidir, já fizeram as reuniões prévias, eu também não acho interessante tamanha representatividade. Esse momento, ele já aconteceu no passado, a gente já fez as reuniões e nós estamos aqui para tentar levar a melhor proposta e aquela que os 3 sindicatos convencionarem. Eu não concordo. Deixa eu pedir aqui mais umas vezes para os colegas que estão ligados. O microfone está ligado. Ó, isso é brincadeira. Assim, estou pedindo para ligar o microfone de quem tiver aí. Então, os que são da comissão podem falar e os outros vão ficar ouvindo. É só uma questão que a gente estamos chamando para que alinhe as coisas. Eu quero me dirigir aqui à doutora Aline e pedir a ela até desculpa, porque assim, o nosso acordo coletivo, onde a gente tem dificuldade de negociar, a senhora sabe que nós negociamos todo mês, toda semana estamos negociando. Mas quando se trata de carga líquida, uns falaciosos, a gente estamos chamando eles para que eles vejam como é que é uma negociação. Eles vão ter participação? Não. O Leandro vai ter, o Pedro Adamo vai ter, e o Rodinelli também pode falar, que ele está na comissão. Os outros vai ficar ouvindo e ligar o microfone. Qual o problema? Oxe, Jaqueline, que problema nenhum tem. Eles têm o direito de ouvir, são afiliados, sabe? Eu sei do que eu estou fazendo, sei que não faço coisa errada, mas eles têm que participar. Se é uma curiosidade deles, no momento que a gente vive, eles vão só ouvir o que é que a gente está falando. Eu acho que não tem problema nenhum. Qual o problema que tem? Vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que tem algumas pessoas que se inscreveram para falar. Francisco da Cruz é representante de quem? Ele é o motorista da Rua do Amazonas. Então, os que são representantes nomeados
pelo sindicato e pela Assembleia Geral, pela Assembleia Geral o Pedro Adamo, e pelo sindicato foi o Leandro e o como é que é o nome? Rodinelli da Gelmira. E o resto fica participando, ouvindo. É que eu acho assim que já fica mais difícil identificar com tantas pessoas, realmente. Não, então. Vai ficar tumultuando a reunião. Então, o que eu acho que a gente devia alinhar aqui, porque as partes dessa mediação são os sindicatos, é uma discussão de uma convenção coletiva. Então, as partes são os sindicatos. O senhor chamou os trabalhadores. Eu não vejo problema, contanto, como eu frisei, é um procedimento voluntário. Se todos concordarem com a presença dos trabalhadores, nós do Ministério do Trabalho não vemos problemas e continuamos a mediação. Mas, caso alguma das partes não concordarem, a gente pode remarcar para uma outra data e fazer só com os representantes. É isso que eu quero deixar bem claro. Sim, nós do Ministério não nos opomos para a participação de ninguém. Como eu falei, a gente está aqui para alinhar, estreitar o canal de comunicação e tentar chegar num acordo ou numa solução que fique bom para todos. Mas todos têm que estar concordando e cientes do que está acontecendo. Então, a gente precisa, se for o decidido pela participação de todos, então a gente pelo menos tem que organizar quem terá fala, porque da forma como está, nós temos agora, eu vi que chegou a 28, chegou até 29 participantes, agora já está em 25, porque senão a gente perde quem tem direito à fala e a gente não caminha na negociação, tá? Então, assim, em primeiro lugar, eu estou vendo aqui que quem tem mão levantada é o Francisco, Tiago, Gisele e Jaqueline. Eu confesso que eu já perdi a sequência aqui de quem levantou primeiro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Tiago. O Tiago é representante dos trabalhadores, certo? O advogado Sintra. Então, eu vou passar a palavra para vocês, dos trabalhadores, depois eu passo para os representantes dos empregadores e a gente decide essa questão preliminar, porque eu acho que ela é a básica para a gente começar a iniciar. Pode falar, Tiago, por favor. Primeiramente, bom dia a todos, né? Aline, essa questão, acho que o presidente resumiu aí na fala dele da questão de quem terá direito à fala, né? Foi eleita uma comissão pela Assembleia, uma comissão com 3 trabalhadores para essa negociação, para auxiliar o sindicato nessa negociação. E quem teria direito de fala aqui nessa sessão de mediação seriam esses 3 trabalhadores que fazem parte dessa comissão que foi eleita, além do Sintra e os sindicatos patronais que fazem parte da negociação. Os demais trabalhadores, eles vieram como ouvintes apenas. Então, acho que essa definição já está posta. O presidente da Silva, no momento da fala dele, ele inclusive citou isso aí. Aí, o que temos que avançar seria se a outra parte concorda Quem ou são não. esses 3 trabalhadores? Pedro Adame. Pedro. Pode só, presidente, pode verificar aí novamente quem são os 3 trabalhadores? É Pedro Adame, Ronilson. Rodinelli da Gelmila, e o Leandro também da Cairu, junto com Pedro Adame. São os 3 trabalhadores. Então eu vou fazer uma proposta. Então, o presidente do sindicato, o advogado e esses 3 se mantêm com a câmera aberta e os outros desligam a câmera e ficam somente como ouvintes. Certo? Porque eu acho que o objetivo é ouvir a reunião, então eles desligam a câmera e ficam somente como ouvintes, que aí fica mais fácil para a gente entender quem está participando, né? E esse procedimento que eu estou fazendo não é uma ideia que eu tive agora, esse é o procedimento que é utilizado nas mediações judiciais. Então, os TJs, quando vão fazer mediações judiciais,
Os observadores, eles desligam a câmera, é permitido na mediação judicial observadores, e eles desligam a câmera e não têm direito à fala. É assim que acontece na mediação judicial. Então, se os empregadores concordarem com isso, a gente pode proceder dessa forma. Gisele, Jaqueline, concordam? Olha, se for para eles ficarem, para não atrapalhar, porque justamente um dos motivos é esse, vira uma celeuma, todo mundo falando, trazem assuntos que não são pertinentes a essa negociação. Então, assim, eu não estou aqui para atrapalhar nada. Se colocarem as condições de nós tratarmos sobre as negociações e que os assuntos se limitem a esses, ok. Agora, se for para virar uma celeuma isso aqui, um monte de gente falando, trazendo outros assuntos que não tem nada a ver para tumultuar, aí eu acho que não é produtivo, né? Então, eu colocaria aí essas condições. Jaqueline, nós podemos continuar dessa forma, então? Desde que a gente não transforme essa sessão no que foi feito nas reuniões das convenções coletivas, tudo bem. A Gisele ponderou bem, eu acho que a gente precisa seguir para resolver essas questões e não trazer assuntos que não são pertinentes à discussão, que foi o que aconteceu nas 3 últimas reuniões. Né? O presidente já começou pedindo para que eu me retrate, isso aqui não é uma reunião de retratação, o que eu falei eu não retiro, eu não vou transformar isso aqui numa discussão. A gente está aqui discutindo pontos do reajuste salarial dos trabalhadores e eu entendo que esse é o ponto dessa reunião. Então, se tiver algum assunto pessoal para ser tratado comigo, Jaqueline, representante de uma das empresas, pode fazer uma reunião e separado comigo. Agora, na frente dos motoristas, não. Eu não vou fazer nenhuma retratação aqui. Eu acho que a gente tem que se ater aqui ao assunto da mediação. Se for para continuar dessa forma, Aline, tudo bem, a gente segue, tá? Excelência, então, vamos continuar, tudo bem, seu Dacinho? O senhor concorda? Excelência, concordo, mas com muito respeito a nós e a ela também, eu me retratei aqui. Porque eu, como presidente do sindicato, eu jamais vou fazer isso, pelo conhecimento que eu tenho técnico. Eu quero é o aumento. Só que desviou, fiquei olhando para ver como são os procedimentos. Então, assim, eu, da minha parte, representando os trabalhadores do setor de carga líquida, eu, Jaqueline, estou dizendo que o Pedro falou foi infeliz com aquela palavra. Mas pedi desculpa, como também do outro lado. Mas o que nós queremos aqui é avançar e avançar na negociação. O que eu pedi a eles foi, vocês vão ficar ouvindo, esses 3 vão falar. E está assim, Excelência. Eu agradeço pelas palavras que a senhora colocou, a doutora Vanessa, e também os 2 lados, e vamos iniciar, porque a gente quer terminar isso. Tá bom? Então, já que todo mundo está de acordo, então, acho que a gente pode iniciar. Seu Da Silva, o senhor quer começar expondo qual que é a proposta, né? Que foi o senhor que pediu a mediação, então o senhor pode começar expondo qual que é a proposta do sindicato. Excelência. E aí depois a gente passa a palavra para os representantes da empresa para eles dizerem se concorda, apresentar também uma contraproposta, se for necessário. Nós hoje, para caminhar e levar essa proposta, nós temos pontos, né, que são críticos. Um deles é o quê? É o piso da gente. Né? O piso salarial, que a gente pediu 10%. Eu queria que o doutor Tiago fosse pontuando aí. O outro ponto que a gente tem, que é crucial também, são as diárias de viagem. Essas diárias de viagem, os nossos motoristas de carga líquida, eles não podem levar uma cozinha, exemplo, num caminhão para cozinhar. E hoje a gente sabe, todo mundo sabe, que hoje não tem como essa diária ela dá uma refeição a gente, né, com tranquilidade. E quando a gente permanece parado por mais de um dia, doutora Jaqueline, a gente consome mais banho, mais comida. Quando a gente está rodando, não, a gente vai embora e dá para a gente ir. Mas quando a gente fica 2 ou 3 dias, eu até questionei com o doutor para fazer um adicional nessas diárias paradas. Temos também o plano de saúde, porque hoje, graças a Deus que a Geomira dá esse plano de saúde, a Cairo dá, mas tem outras empresas que não dá.
né, a Planalto, a Rua do Amazonas, e a gente queria convencionar isso dentro da convenção coletiva. Né, e outros pontos que a gente iremos avançar nesse sentido, né, como a DIN 5322, que fala do descanso da gente, que já descansa lá dentro. Temos também a cesta de alimento, que hoje a empresa Geomila paga R$ 500 de ticket de alimentação. A gente queria equiparar isso aí com os motoristas. Então, são dados que a gente está aqui com eles na mão para a gente fazer essa discussão. E acredito que a gente vamos avançar muito hoje. Hoje dá para avançar porque o clima está bom e a gente orou muito a Deus pedindo para a gente encaminhar essa reunião para que a gente possa voltar às nossas atividades, sem ficar aquele tempo, né, Jaqueline? Para receber retroativo, como você fala, já para receber logo esse mês. Era isso que eu queria poder aí, se o doutor Tiago quiser se manifestar, a palavra está com o senhor, doutor Tiago. Não podemos prosseguir aí para a fala da empresa. Dona Gisele ou Dona Jaqueline, gostaria de falar sobre... Sim, doutora. A respeito do piso salarial, a nossa proposta é o reajuste da inflação de 5,48%. Referente às diárias, a gente já fez um estudo sobre essa questão dos valores e os valores são suficientes para que os motoristas façam suas alimentações e a gente não permite a questão de cozinha, porque se trata de um produto perigoso, então não pode ter nada que possa ter alguma fonte de ignição nos arredores do caminhão, é uma questão de segurança, inclusive para o próprio motorista, mas eles levam geladeira, né? Então, muitos motoristas no jantar, eles não compram comida, eles levam ali alguma coisa para eles comerem. Então, a questão de ficar parado esperando 2, 3 dias, os carregamentos hoje eles são todos programados, são agendados, então o motorista chega já com horário para agendar, é muito difícil dar uma espera para o motorista carregar. Então, a nossa proposta é também de dar os 5,48% de aumento nos valores das diárias. Referente ao plano de saúde, como o da Silva bem falou, a Cairu e a Geomila já dão esse plano de saúde, já fornece para os motoristas, porém, não houve uma unanimidade com os outros transportadores, as outras empresas que fazem parte do sindicato. Então, só um pouquinho. Wilson, por favor, desliga o microfone, está atrapalhando. O Félix que está ligado, por favor, deixa a senhora falando. Aqui só é adulto. É o que foi combinado. Vou pedir, por favor, encarecidamente. Quem tiver com os microfones ligados, por favor, para a gente dar continuidade. Ficar aí de ouvindo aí, para não dar interferência. Qual a palavra de Então, como eu disse, no plano de saúde não houve unanimidade, então nós não temos poder para colocar esse plano de saúde na convenção coletiva se os demais são contrários. Então, nós vamos continuar fornecendo e quando eles concordarem, a gente coloca, mas hoje a gente não concorda em colocar o plano de saúde na convenção coletiva. E quanto à cesta de alimentos, realmente a Geomila hoje ela já fornece uma cesta de um valor um pouco maior, porém, a gente tem um plano de incentivo que é fora da convenção coletiva, e quando a gente soma a cesta mais o plano, eu pago a cesta, né, a Cairu paga a cesta que está na convenção e paga os incentivos também por segurança, produtividade, um bônus que a gente faz para os motoristas. E quando a gente soma esses dois, o valor final fecha, equiparado. Então, a gente propõe de aumentar
Na sexta, o 5,48 também. Então, resumindo, a nossa proposta é de dar o aumento da inflação de 5,48 no piso salarial, nas diárias e na cesta de alimentação. E as demais cláusulas aí, as demais pedidas, a gente não concorda em mexer em nada daí. Certo. Dona Jaqueline, gostaria de falar? As ponderações da Gisele são as mesmas que eu ia fazer. Nós já fizemos essa proposta inicialmente, né, de 5,48, e nós também não podemos fazer nenhuma adição à convenção coletiva, tendo em vista que nas nossas reuniões o segmento não entende que é pertinente a inclusão de um plano de saúde para obrigar toda uma categoria. A deliberação, por exemplo, da empresa que eu também represento com relação à cesta de alimentos, ela foi um acordo interno da empresa com os funcionários. Isso foi uma liberalidade concedida num determinado momento em que a empresa entendeu por bem fazê-la. Então, a gente também não pode utilizar esse argumento da transportadora Geomila e querer fazer isso para toda uma comunidade de empresas. Então, a Gisele fez a ponderação dela, é 5,48%. A gente está utilizando o indicador da inflação, né, que, em tese, é o que regula o reajuste do salário dos funcionários, tanto para as diárias quanto para piso, para vale alimentação, e essa é a nossa última proposta para a gente fechar essa mediação. Senhor da Silva, essa proposta, o sindicato está de acordo? Não, Marcelo. Esse índice? Eu vou manifestar porque, assim, a gente tem que fazer dentro da lei, com segurança. O doutor Tiago Jurídico, ele nos corrige aí. Nós temos que fazer um chamamento da categoria e passar. Mas nós, do sindicato, nós não temos, como ela diz, eu não tenho força para botar o plano de saúde. Eu não tenho isso. Imagine nós. Nós chamamos os trabalhadores. Só, o sindicato quer isso aqui, ó. Eles ofereceram apenas 5,48 em cima de tudo. Então, o que nós queremos é outras coisas, que está aqui dentro, que faz parte para melhorar o dia a dia de trabalho da gente. Sabemos disso. Mas, doutora, como a senhora conhece, vamos chamar uma Assembleia Geral, o que o trabalhador decidir, está decidido. Se ele aceitar, está aceitado. Se não aceitar, nós vamos tomar outro rumo, né? Mais avante. Mas, desde já, nós aqui do sindicato, nós aqui que conhece, a gente não aceita. Agora, fica a critério do trabalhador. Eu queria passar aí a palavra aí para a comissão, para se manifestar. Tem o Leandro e tem o Pedro. Então, os dois podem fazer o uso da palavra. Com a permissão da senhora, excelência. Desculpa aí. Eu queria só fazer um adendo antes. Quanto que hoje está a cesta de alimentos? 338, né? 331, tá. Essa proposta de vocês de 5,48, isso já foi passado, já foi discutido, deliberado com o representante dos empregadores? Sim, vocês não acham que é possível fazer uma contraproposta, mesmo aumentando em alguma dessas verbas, mesmo que não seja no reajuste, que aí seria na base, né, que é uma verba salarial, que repercute em todas as outras verbas, mas, por exemplo, a diária é uma verba indenizatória, então não teria repercussão nas outras, ou a sexta. Será que vocês não conseguem melhorar um desses índices? Conversar com os empregadores para ver se consegue melhorar, mesmo que não seja em todos, mas em alguma dessas verbas? Fazer uma proposta um pouco melhor, que se aproxime um pouco mais da proposta dos trabalhadores? Por exemplo, eles querem a diária de R$120, né, sem ser fracionada. Eles pedem, se pagar R$120 na diária, sem ser fracionada, porque eles já contam, porque a despesa é grande. É como a Jaqueline falou e também a Gisele. Nós não podemos andar com
com a nossa cozinha. Né? É proibido, por lei. Porque quando a gente anda com a nossa cozinha, a gente economiza. Mas para dar o primeiro ponto, só, olha, nós vamos pagar aí R$ 120, exemplo, da diária cheia. É uma coisa para a gente discutir com eles. Agora vamos botar para a comissão falar aí. Mas deixa eu só entender uma coisa, seu Dalcio Silva. Quanto que está a diária hoje? Hoje ela está 34 para o café, 34 para o almoço, 16 para o café e R$ 2 para o banho. Aí vocês estão pedindo o quê? Estamos pedindo R$ 160. Estamos pedindo 35 para o banho, 35 não, 35 para o almoço, 35 para a janta. Estamos pedindo 25 para o café e estamos pedindo 15 para o banho. Os postos estão cobrando R$ 10, que também cai de 10 a 15. Então, hoje está 88, se eu somar tudo. É. Os maiores absurdos da TV. 160. Né? 88, fazendo o reajuste, se eu fizer alguma conta errada, por favor, vocês me corrijam. Mas, assim, aqui, então, 88 vezes mais a porcentagem... Dá 81,81% de reajuste, doutora. Sim. Então, a proposta da empresa seria 93, né, que seriam mais os 5,48. E a proposta do sindicato seria 160. Será que a gente não consegue aí um valor intermediário? Que nem seja os 93, mas também não seja os 160? Vocês acham que vocês, empresas, conseguem fazer uma contraproposta nesse sentido? Pelo que nós discutimos com os outros transportadores também, doutora, a gente não conseguiu. Tá. E na sexta também vocês acham que poderia levar uma proposta diferente para lá? Em vez de 5,48, aumentar um pouco essa porcentagem, levar essa proposta para discutir com os empregadores? Mesmo que não seja a proposta do sindicato, mas alguma coisa intermediária para meio que todo mundo, de certa forma, ceder um pouco e ganhar um pouco? Vocês acham que é possível isso? Doutora Aline, nós já conversamos internamente, nós já nos reunimos com os transportadores, nós já estamos aqui na última ponderação que foi feita por eles, né? Nós pegamos o indicador da inflação e oferecemos o indicador da inflação, entendeu? Entendi. Seu da Silva, me parece que essa é a última proposta dos empregadores, assim, não tem muita margem para negociar. O que o senhor acha? O senhor quer conversar, quer deliberar com os empregados, com os trabalhadores? O Leandro quer falar e o Pedro, deixa eles falar aí, quando ele falar a gente encaminha. Tá certo. Desde já um bom dia a todos aí. Estão me ouvindo bem aí? Tá, sim, tranquilo. Tá. Então, assim, doutora Aline, eu queria falar aqui um pouco a respeito das diárias, né? Que nem elas falaram aí que não tem, na verdade, condição de melhorar essas diárias. Só que, assim, na verdade, quem sabe realmente se essas diárias dão ou não dão para custear os custos da estrada, é a gente, é o motorista, é o profissional que realmente está aí nessa linha de frente, todo dia em lugares diferentes, mas não tem a opção de estar procurando lugares baratos, mesmo porque nós temos que parar em lugares, né,
que suporta o caminhão, em lugares que é autorizado pela empresa, a gente não tem a opção de parar onde a gente quer. Por mais que seja um determinado lugar, a gente não tem essa opção de falar assim, não, eu vou parar aqui hoje porque aqui é mais barato, porque não é autorizado pela empresa. Se a gente tivesse a opção de parar no mesmo lugar todo dia, o cenário com certeza seria diferente. Mas a gente não tem essa opção. A gente para aí durante uma viagem, quando a gente sai e volta até a base para finalizar essa viagem, a gente para aproximadamente, doutora, em 10 lugares ou mais, em lugares diferentes para poder estar fazendo refeições. Então não é fácil a gente, né, fazer, se a gente não fazer uma conta todo dia, né, somando, fazendo as matemáticas, eu vou tentar acelerar um pouquinho mais aqui para mim em tal lugar, em determinado lugar, porque lá é mais barato. A gente finda tirando dinheiro do salário base da gente, porque a diária não dá para custear esses custos. Então, é só nós mesmo para estar sabendo que é fácil a empresa falar assim, não, é o suficiente para o funcionário, mas não é suficiente. Que nem a dona Gisele citou aí, mas tem a geladeira. Eles carregam coisa e não janta. Mas ela não pode levar em consideração que porque a gente tem uma geladeira, ela não pode dar um aumento de salário para a gente ter uma qualidade de vida mais digna. Né? A gente comer uma fruta à noite é uma opção nossa, comer uma fruta. Graças a Deus que a gente tem a condição aí de ter a geladeira e poder estar fazendo uma alimentação mais leve. Mas isso não justifica, entendeu? Porque nós temos a geladeira, então essa é a diária que nós pode pagar. Porque eles fazem ali, digamos assim, economias por causa de ter uma geladeira. Aí outro ponto, incentivo, bônus. Isso aí eu já falei até na reunião passada. Esses bônus, esses incentivos, doutora, eles são atribuídos a uma série de regras que a gente tem que ser cumprida. Então a gente não pode contar com esses valores, com esses bônus, com esses incentivos. A gente não pode contar com eles. Porque pode ser que você ganha, pode ser que você não ganha. Então eu não posso levar isso aqui, o mês que vem eu tenho certeza que eu vou ter esse bônus, esse incentivo aqui vai cair na minha conta, porque muitas vezes a gente não ganha, porque tem uma série de coisas, de regra que tem que ser cumprida. Então, esse é o que eu penso a respeito das diárias, desses negócios, desses bônus, é mais ou menos isso aí, no meu entender. Então, essa proposta de 5,48 aí que elas estão oferecendo, para nós, não é vantajoso. E nós já conversamos também com os motoristas, eles não têm o interesse também de aceitar essa proposta que elas estão impondo. De 5,48 não tem nem chance da gente avançar com esse valor aí, porque R$ 5 de aumento numa diária, R$ 5 de aumento numa diária, não vai fazer nada, não vai fazer nem cosca no que a gente está passando na estrada. O aumento que teve a cada dia, esses R$ 5 de aumento aí, não dá. Banho, R$ 2 de banho, aonde? Eu quero que se elas souber de algum lugar que cobra R$ 2 no banho, que me fale. Porque nós não descobrimos esse lugar ainda, é de R$ 8 a R$ 10. Sim, tem aquele negócio, mas lugar que abastece tal, a gente não paga. Realmente, a gente não paga nos lugares que a gente abastece. Mas aonde a gente não é cliente, que a gente vai dormir, a maioria das vezes a gente paga de R$ 8 a R$ 10 no banho. E nós estamos ganhando só R$ 2 no banho. Então, dá R$ 5 de aumento, entendeu? Já seria, na verdade, para a gente pagar o banho. Então, não ia ajudar em nada em questão dos nossos gastos da estrada. Então, é isso, doutora Aline. Por enquanto, o que eu tenho para passar, nesse sentido, é isso. Eu não sei quem levantou primeiro, acho que foi a Jaqueline. Aline, eu queria fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, eles não param em locais diferentes, eles param em locais previamente acordados dentro de uma avaliação feita pela empresa. Então, as viagens, elas têm pontos fixos e a maioria... Aline, tem gente com o microfone aberto, eu não consigo. Pronto, acho que agora ficou melhor. Eles param em pontos de apoio previamente. Aline, ainda tem gente com áudio aberto.
Eu estou procurando aqui quem está com o áudio aberto. Leandro, fecha Opa, teu microfone. desculpa aí, desculpa. Bom, vamos lá. Aline, em primeiro lugar, eles param em locais previamente vistoriados, avaliados, que já são habituais para que eles façam pernoite, para que eles façam descanso, para que eles façam as refeições. Nós temos na convenção esse ano o valor de R$ 34 por almoço, R$ 34 por janta, R$ 16 para tomar café da manhã e R$ 3 para tomar banho. Esse é o valor da convenção. Então, a gente até pode, gente, se sujeitar novamente a fazer um levantamento do valor das refeições nos trechos atuais da semana do dia 16 de maio. E a gente vai chegar à avaliação e a uma conclusão de que os valores são condizentes com as despesas que eles têm na estrada. Não dá para considerar que diária é salário. Diária é para reembolsar, é para ressarcir as despesas que eles têm com alimentação na estrada. Na convenção coletiva passada, salvo engano, a gente fez a inclusão do banho. E tem locais que o banho também não é pago, entendeu? E a gente não fica fazendo conta de onde paga, quanto custa, em que local é que realmente há a cobrança, né? Então, assim, a gente não pode vir para uma mediação achando que diária integra salário. Isso não é reajuste de salário. Diária é uma verba para fazer frente às despesas com alimentação. Eu não sei de que local vocês são, se vocês são de Porto Velho, mas R$ 34 é o valor de um almoço. E tem lugares que eles pagam até menos. R$ 34 faz frente justa a uma janta. E tem lugar que paga-se até menos. Se eles conseguem gastar menos do que isso, é óbvio que isso se transforma em economia e vai para o bolso dos motoristas. Agora, não dá também para a gente chegar numa convenção coletiva e pedir R$ 160 de diária ou falar que a gente tem que reajustar mais a diária achando que isso é salário. A gente tem que discutir cada verba com a característica que ela tem. E a gente tem que ser realista. R$ 34 é sim o valor de um almoço. E R$ 34 é sim o valor de uma janta. Então, não vamos fazer confusão com relação ao que é diária e o que é salário, tá? Então, é importante a gente falar isso, porque os motoristas não podem fazer uma confusão de uma despesa que eles têm na estrada com relação ao salário. Ah, mas no final das contas, tudo se transforma em salário. O que eles fazem, se eles conseguem economizar, e a gente sabe que eles conseguem, eles são peritos nisso, principalmente por conta do que a Gisele falou. Não pode levar uma cozinha? Não, gente, não pode. Mas muitos levam uma parte da sua alimentação na estrada, mas é uma opção que os motoristas fazem, entendeu? E na maioria das vezes, para comer um pouco melhor, não é só por economia. Porque a gente sabe que a estrada não oferece, talvez, em todos os pontos, uma alimentação adequada. Então, a gente não pode fazer confusão, gente. Nós estamos propondo um reajuste que vai dar aí R$ 5 para a gente colocar dentro de ou duas alimentações esse reajuste. Mas a gente também não pode transformar uma diária em algo fora da nossa realidade. É para fazer frente ao café, ao almoço e à janta. E os locais em que eles param para fazer as refeições são previamente acordados e, na maioria das vezes, sugeridos até pelos próprios motoristas. Eles trazem para a gente esses pontos e a gente faz uma avaliação se esses pontos oferecem condição de saúde, de segurança, para que eles façam as paradas, tá? Então, eu só gostaria de fazer essa ponderação.
Jaqueline, eu queria te fazer uma pergunta, então, porque eu achei muito interessante o que você falou de já estar mapeado os locais das paradas. Então, vocês têm mais ou menos uma ideia dos custos, né? Então, a questão do banho, que eu acho que o Leandro frisou bastante a questão do banho. Você acha que com R$ 3 eles conseguem tomar banho em todos os locais, assim? Ou você acha que dá para pagar o banho? Quando a gente fez a inclusão de um valor do banho, Aline, foi feita a sugestão pelo próprio sindicato. A gente aceitou a inclusão do valor do banho. Mas o que a gente pensou, tá? Nem todos os dias eles precisam fazer pagamento de banho. Na época, Gisele deve lembrar, a gente fez um levantamento dos pontos em que havia cobrança. E nós tínhamos muito mais pontos que não cobravam o banho do que aqueles que cobravam. Então, a gente fez um balanço de que os valores pagos todos os dias para que eles estivessem na estrada fariam frente à despesa onde eles realmente teriam que fazer o pagamento desse banho. Na mediação passada, a gente juntou no processo a cotação que a gente fez, e, aliás, que eles próprios fizeram na estrada para nós, das despesas com banho, com café, com almoço e com janta. A gente convencionou esse valor diante da realidade, você entendeu? A gente não achou, a gente não chegou. Aliás, todos esses motoristas, eles não estavam nessa mediação. Então, hoje eles não sabem como é que foi formado esse convencionamento. A gente não chegou e tirou da nossa cabeça. A gente fez um balanço com esses números, sabe? Nós fizemos uma conta baseada na realidade da estrada. Então, eu entendo a colocação do Leandro, não estou aqui para fazer nenhuma crítica com relação, ele está defendendo o ponto dele, mas uma coisa precisa ficar clara: esses valores foram vistos na prática. E nós, quando começamos a mediação esse ano, eu vou falar mediação, mas a mediação que começou a acontecer lá atrás nas reuniões da convenção, nós refizemos esse trabalho. Então, a gente não está aqui falando, sabe, jogando ao léu uma informação. A gente foi buscar elas novamente. E se preciso for, Aline, a gente junta de novo no processo, entendeu? A gente volta, eu acho que quem somos nós para querer prejudicar um desses motoristas ou prejudicar a despesa deles com relação à alimentação. A gente faz esse trabalho de novo, mas foi ponderado dentro dessa linha de raciocínio que eu estou te falando. Tá, então a proposta de vocês era aumentar esses R$ 5 nessas duas, do almoço e do jantar, é isso? Aí manteria o café da manhã em 16 e o banho em R$ 3, seria isso? A proposta? Na verdade, quando a gente fez a proposta, a gente aumenta normalmente o percentual um pouquinho em cada verba. Para nós, Aline, é indiferente, entendeu? Entendi. Se houver a necessidade que se acrescente no banho, o percentual a gente acrescenta no banho. Isso aí foi uma coisa que a gente convencionou na última reunião em comum acordo com o sindicato, entendeu? É porque o que eu percebi, assim, posso estar errada, mas o que eu percebi que o questionamento do Leandro nem foi tanto da refeição, né? Foi mais nessa questão do banho. Então, assim, se além dos 5% que vai dar aqui, eu calculei aqui que vai dar R$ 5, né? Vai sair de 87 para 91,76. Então, se conseguisse aumentar um pouco mais nessa verba do banho, que hoje está R$ 3, né, talvez isso já seria visto com bons olhos pelos trabalhadores. Você acha que você não consegue aumentar esse do banho um pouco a mais? Aline, assim, olha, a gente já veio para cá com um número definido, né? Então, a gente já conversou, em todas as reuniões, a gente não tem essa história de falar assim, agora eu vou conversar com os empresários. Não, gente, a gente já conversou com os empresários. A gente já veio com um número para ponderar, né? Nós já estressamos esse assunto o máximo que a gente conseguiu.
Então, assim, qualquer coisa diferente disso, realmente, aí, infelizmente, a gente vai ter que voltar, conversar com as nossas lideranças, né, com as lideranças das empresas que a gente vem representar aqui, para ver se a gente consegue, de repente, melhorar qualquer coisa nesse sentido. Hoje, a nossa proposta é 5,48%. Seu da Silva, se eu tenho mais alguma coisa ou alguém, algum representante dos trabalhadores. Queria deixar o Pedro falar, que ele não falou ainda, que ele é da comissão. Agora abrir a palavra para o Pedro aí, para eles terminar o manifesto. A palavra, Pedro. Da Silva, o Leandro já tinha levantado a mão para falar e eu quero colocar aqui que vou passar a palavra para o Leandro. O Leandro pode assumir a palavra, Leandro. Então, Leandro, considerações do senhor aí. Então, doutora Aline, questão dos banhos, né, que eu frisei novamente aí, que eu friso novamente, eu não sei qual foi a época que elas fizeram esse levantamento. Eu imagino que já faz aí, eu acredito, que já deve ter há muito tempo, ser muito tempo atrás, que elas fizeram esse levantamento, porque hoje, no cenário de hoje, não condiz com o que elas estão falando, questão de banho. Não justifica, não justifica. Então, se elas fizessem um levantamento hoje, no cenário que está hoje, eu acredito que elas mudariam um pouco essa opinião delas a respeito desses valores. Porque, é que nem eu estou falando, eu tenho quase certeza que esse levantamento que elas fizeram aí já tem muitos, muitos anos atrás. Porque hoje o cenário mudou totalmente. Antigamente, realmente, a questão do banho era bem mais em conta. Você encontrava banho de R$5. Tinha alguns lugares que a gente já pagou até R$3, mas isso já tem 5, 6 anos atrás. Eu tenho 6 anos de empresa. Quando eu entrei na empresa, realmente, a gente já encontrou vários lugares de R$3, R$5, entendeu? Se você era cliente, não paga, igual hoje. Só que hoje, no cenário que está hoje, não existe mais banho de R$5. Se tiver um banho de R$5 aí, eu peço que elas falem aonde que é esse lugar, porque eu desreconheço. Seu Leandro, então, só para falar aqui então desses valores, R$34, o senhor acha que é possível a comer o almoço, a janta nos locais que o senhor para com R$34? O senhor acha que é possível? Então, doutora, eu não vou negar para a senhora que tem muitos lugares que realmente é esse valor. R$34, um prato feito. Agora, tipo um buffet livre, um self-service, por exemplo, quase em lugar nenhum você consegue um valor de R$34, né? E o banho, qual é o valor do banho que o senhor costuma utilizar? Os lugares que eu pago, os lugares que a gente paga, na verdade, não estou falando eu, mas a maioria, né? Todos nós, os lugares que a gente são acostumado a pagar, quando a gente paga, eu tenho até os pontos, se elas quiserem, eu forneço os pontos que paga esses valores, porque a gente não é cliente, e quando a gente faz algumas viagens, tipo, por exemplo, Rondonópolis, que é totalmente fora, não é sempre que a gente vai lá, então a gente não tem o tipo posto como cliente, tem alguns postos lá, mas a gente não paga, mas só que nem sempre a gente dorme naquele mesmo local, onde a gente é cliente. Então, essa viagem passada mesmo, eu fui para Rondonópolis e eu tive que pagar R$10 no banho, porque eu não consegui chegar no local que a gente é cliente para livrar esses R$10 do banho. Então, eu tive que pagar R$10 de um banho, entendeu? Então, assim, a gente faz rotas diferentes, tem hora que quando a gente chega lá, a gente se assusta com os valores. Lugares que não pagava, já passou a cobrar. Então, até se elas quererem os lugares, eu posso estar fornecendo. Eu tenho como provar, eu tenho os negócios tudinho do pagamento desses banhos, entendeu? Então, é isso. E outra coisa, doutora, também que eu queria frisar era a respeito desses fracionamentos da diária.
como o da Silva também comentou ali, sobre o fracionamento de diária. Esse fracionamento de diária, doutor, ele prejudica muitas vezes esses motoristas. Por que eu falo isso? Esse profissional, muitas vezes, doutor, ele chega na empresa, vindo de uma viagem, 3h30, 4h da tarde, ele já cumpriu ali pelo menos de 7h30 a 8h trabalhada de jornada. Então, assim, do meu ponto de vista, nada mais justo que esse profissional ele receber uma diária cheia, ele ter o direito a uma diária cheia, porque daí ele pode estar indo para sua casa. Tipo, 4h da tarde, você não vai viajar mais e você já fez ali 8h, 7h40, 8, até um pouquinho mais, você já teria direito, é justo, é mais que justo você já ter direito nessa diária cheia. Então, o que acontece? Muitas vezes esse profissional ele mora 100 quilômetros, a maioria aí tem alguns que moram até um pouco mais de 100 quilômetros da base onde ele trabalha, e ele é tipo forçado a ficar na empresa até 5h, cara, entendeu? Até 5h para ter direito nessa diária cheia. Então eu acho assim muito injusto, tipo assim, um profissional que já poderia chegar 4h da tarde, poderia ir para sua casa, chegando mais cedo, ele se obrigar a ficar na empresa até 5h15 para poder ter direito nessa diária, para não poder perder a janta, porque é injusto você chegar lá 4h30 da tarde, 4h40, por causa de 20 minutos, você ir embora e perder essa diária. E não é só a diária, você vai perder a diária, você vai ter o custo do seu deslocamento. A senhora imagina 100 quilômetros esse profissional indo e vindo, o custo dele de carro ou de moto. Agora, a senhora imagina ele perdendo esse custo, tendo esse custo, perdendo a janta por causa, muitas vezes, de 20 minutos, 10 minutos, porque se eu não fechar a minha hora 5h em ponto, ou a mais de 5h, eu realmente perco. Então, assim, eu não consigo entender a lógica da empresa em fazer isso, esse fracionamento de diária. Eu preciso realmente de uma justificativa das empresas que faz a gente entender que isso digamos assim, faz sentido, entendeu? Porque no meu ponto de vista, doutora, no meu ponto de vista, a gente fica se sentindo assim, de uma forma, como a gente estivesse trabalhando errado. Porque eu acho injusto eu chegar lá 4h30 e eu ter que ficar lá até 5h, sendo que eu já estou disponibilizado para ir para casa, eu já não vou viajar mais e eu se obrigar a ficar numa empresa esperando hora. Então, a gente se sente que a gente está tipo, pegando alguma coisa da empresa que não é nossa. Realmente, esse é o sentimento que a gente sente. Então, se eu não vou viajar mais, se eu estou liberado para ir para casa, por que eu tenho que ficar ali até 5h para ter direito nessa janta diária cheia? Sendo que muitas vezes eu já cumpri, que nem eu falei, a gente já cumpriu 8h, então é mais do que justo a gente receber esse valor. Se a gente for analisar, doutora, a empresa obriga a gente a ficar ali fazendo hora extra, para ter direito na hora cheia, a gente não vai ter hora faltada. Então, eu não entendo qual é o significado disso. No meu ponto de vista, quem sai perdendo é a empresa. No meu ponto de vista, quem sai perdendo é a empresa. Porque ela força esse funcionário a fazer hora extra, ela força esse funcionário a ganhar diária cheia, porque ele não vai perder por causa de 20 minutos, entendeu? E ele não vai ter hora faltada. Agora, se esse profissional ele já tem direito a uma hora cheia a partir de 7h20, 8h, que sempre, quando a gente chega, a gente já está com mais de 7h20 trabalhado. Só que muitas vezes a gente sai um pouquinho mais cedo, automaticamente às 7h20 ela já também conclui mais cedo. Então, é injusto a gente ter que ficar na empresa, sendo que a gente poderia estar indo para nossas famílias, para nossas casas, chegando mais cedo, descansando mais, a gente ser obrigado a ficar na empresa para poder não perder a tal da janta. Porque também é injusto a gente perder, que nem eu falei para a senhora, é muito injusto eu perder uns R$34 da janta, né? Sendo que eu tenho mais os meus custos para ir para casa. Então, o que eu tenho para passar a respeito disso é isso.
Fica aí a minha indignação a respeito desse fracionamento, dessas diárias. É isso, doutora. Eu acho que a Gisele levantou a mão primeiro. Eu só queria ponderar que eu acho que está tendo diferenças de avaliação sobre valores, né? Talvez uma ideia, uma sugestão, talvez fosse interessante reavaliar esses valores, né? Fazer uma nova avaliação desses pontos, dos valores que são realmente praticados, né? Para pensar, porque eu acho que está tendo uma discordância aqui, né? Então, talvez fosse a hora de fazer uma nova avaliação. Mas eu vou passar a palavra para a Gisele, depois a Jaqueline e depois o Tiago, né? Bom, sobre as diárias, como o Leandro falou, que ele quer ouvir uma justificativa das empresas, as diárias, como a Jaqueline já colocou na fala anterior dela, ela é para fazer frente à despesa que o motorista tem na estrada. Se o motorista não janta na estrada, é justo que ele não tenha a diária. Eu vou estar sendo injusto, como o Leandro falou, é injusto, é injusto. Injusto é com o motorista que está jantando na estrada e eu pago R$34, e também pago R$34 para aquele motorista que janta em casa. Então, assim, essa forma que as empresas pagam a diária é a forma justa. Inclusive, esse assunto foi discutido anteriormente. A gente fazia o pagamento da janta somente para o motorista que jantava na estrada. Aí, esse acordo já foi feito para o motorista que chega na empresa, que termina a sua jornada até a partir das 5 horas. Então, nós já cedemos lá atrás essa questão do horário. Porque se a gente for analisar, 5 horas, quem vai embora 5 horas ou 4h40, não janta também na estrada. Agora, injusto tá o motorista que fica na empresa só para ganhar diária. Porque a empresa não obriga o motorista a ficar na empresa. Ao contrário, a empresa quer que o motorista chegue e vá embora. Se alguém está ficando para fabricar uma diária e para fabricar uma hora extra, não é a empresa que está sendo injusta, é o motorista que está sendo injusto com a empresa. Porque ele é que está levando a empresa a pagar uma hora a mais que ele não está trabalhando e levando a empresa a pagar uma diária que ele não faz jus. Então, quando nós reduzimos para 17 horas, nós contamos com a boa-fé dos motoristas que realmente chegarem na empresa e estiverem trabalhando e que realmente estejam trabalhando até a partir das 17 horas. Quem chegou 4h40 é para ir para casa mesmo e não ter a janta. É justo isso. Agora, se tem alguém que não está sendo justo aqui, é o motorista, nesses casos. Então, o que a gente já aproveita, que tem vários motoristas aqui, e pede que os motoristas sejam realmente honestos nesse ponto de chegar, se chegou mais cedo, vai para casa, é para ir mesmo, a empresa liberou, se ele chegou no domicílio dele. Agora, não é justo que o motorista faça isso também, então a empresa está sendo sacrificada mais um pouco. Em relação à questão dos valores do banho, como o Leandro falou, me fala aí qual que é o local onde fornece banho de R$5, realmente, no local que cobra, talvez não tenha R$5, mas não são todos os locais. Então, o que a gente fez? A gente fez uma média na época que a gente pagava os R$2, que depois foi para 3 e tal. A gente fez uma média dos locais, então, e esse banho, independente do tanto que o motorista trabalha. Tem motorista que não toma banho de manhã, né? Então, vamos dizer, o motorista parou no local que é cobrado banho, mas ele não toma banho, ele deixa para vir tomar banho na casa dele, quando ele está vindo para a empresa. Então, a gente fez uma conta e fez uma média. Se o motorista ganha R$3 por dia de banho, como é agora, ele trabalha em média aí 25 dias, ele vai ter R$75 de banho no final do mês. Esse banho, se você dividir pela quantidade de locais que ele toma banho, dá para cobrir.
Foi essa conta que nós fizemos. Mas eu concordo, a gente fez um apanhado de novo desses valores, mas a gente não documentou igual a gente fez da outra vez. Então, eu acho que é válido, até para que as pessoas não se sintam injustiçadas, né? Eu acho que é válido a gente, já que nós temos 3 oportunidades de mediação, a gente refazer esse mapeamento, trazer as evidências para dentro desse processo, para a gente ter uma evidência maior para a gente poder discutir. Eu acho válido isso, sim. Para a Jaqueline? Eu gostaria de frisar novamente a minha fala. Os motoristas estão avaliando as diárias como salário e elas não são. Gente, por que tem um fracionamento? Eu não posso achar justo que o motorista chegue 3 horas da tarde, ele vá comer na sua casa e eu pague a janta dele. Porque a despesa é para pagar e fazer frente, a verba é para fazer frente à despesa que ele tem na estrada. Se ele foi para casa 3, 4 horas da tarde, ele vai comer com a família dele. Por que a gente tem que pagar a ele a janta dele na casa dele? Então, esse entendimento dos motoristas é que está um pouco divergente da realidade do fracionamento das diárias. E nós não fracionamos a diária, tá, Aline? Isso aí é uma coisa que já vem convencionada há muito tempo. Então, é uma liberalidade que a empresa tem de que se o motorista chegou meio-dia e ele vai dormir na casa dele, e ele chegou 10 horas da manhã e ele vai almoçar e jantar na casa dele, a empresa se limite a pagar as 2 primeiras verbas, que seria o café da manhã e o almoço, ou apenas o café da manhã. Isso é óbvio, gente. Agora, com relação à hora extra, e aí eu já aproveito, né, que tem 21 pessoas na sala, deveria existir um acordo de confiança entre a empresa e o funcionário que dissesse o seguinte: se eu cheguei na estrada e eu parei o meu caminhão 4 horas da tarde, a minha jornada terminou às 4 horas da tarde. Se qualquer um de nós, enquanto funcionário sujeito ao controle de jornada, for ali no cartão ponto e bater o ponto 4 horas da tarde, porque eu fui embora para minha casa, acabou minha jornada naquele dia. O que o Leandro falou e reforça uma coisa que nós, empregadores, fazemos vista grossa, é que os motoristas, em alguns momentos, eles têm esse entendimento de que eles precisam transformar a hora extra num adicional a mais pelo salário. Porque eles param os caminhões, e nós não somos cegos, a gente já parou de discutir esse assunto, eu já cansei de discutir isso com o motorista, porque há um entendimento deles de que eles têm sim o direito de ir lá registrar 2 horas depois que eles estacionam os caminhões para fazer hora extra. A gente já parou de fazer qualquer ponderação sobre esse assunto, Aline, porque a gente cansou. Então, a gente deixou essas coisas acontecerem. Mas não é justo realmente que a gente veja um motorista, por exemplo, que chega às 4h30 da tarde, que vai fazer o seu banho, vai fazer a sua janta, e aí quando dá 6h30, ele volta no caminhão para encerrar a jornada dele. E essa é uma realidade. A gente não é bobo, a gente não é cego. Só que esse assunto não era nem para estar aqui nessa reunião. Como foi trazido por ele, eu acho importante a gente falar, já que tem vários motoristas aqui, que existe e deveria existir uma relação de confiança entre a gente. Ninguém está obrigando o funcionário a ficar na garagem, de forma alguma. O que o Leandro falou só reforçou exatamente a nossa tese. Vai ficar na garagem um pouco mais, vai registrar hora extra sem necessidade, para poder ganhar a janta, entendeu? E não é isso que a gente preconiza. A gente fala para eles, vá para sua casa. Mas aquele dia, realmente, ele não tem direito à janta e nem à hora extra. Porque se ele chegou cedo, ele terminou a jornada dele cedo. Isso é o senso de justiça, né? Mas eu acho até que esse assunto, Aline, eu só estou reforçando o que a Gisele falou, porque é muito sério isso para a gente. Nós somos muito francos com relação ao nosso entendimento
sobre esse assunto, tá? Eu acho que precisa ficar claro que a gente está vendo essas coisas acontecerem, nós estamos fazendo vista grossa para isso, mas esse entendimento ele está errado. Volto a falar, diária não é salário. E aí, assim, para a gente não estender mais ainda, a gente já está aí com mais de hora dessa reunião, não chegamos a um consenso, a minha sugestão é, vamos, se você puder, tá, Aline? Eu não sei qual que é a sua linha de raciocínio com relação a isso, esse movimento voluntário, da gente voltar, fazer essa pesquisa assim, a gente atualiza. Eu acho que aqui ninguém está querendo prejudicar o motorista, essa ideia que os motoristas têm, ela é errada, ninguém está querendo prejudicar ninguém, a gente volta, refaz essa avaliação de valores, junto com eles, tá? Eu acho que se o Leandro tem uma relação, ele compartilha ali com a Gisele, se Rondinelli está aí na tela, que eu não vi até hoje nenhuma reunião, ele compartilha a relação dele comigo, que esse motorista é da Geomila, que eu não vi a cara dele até hoje em nenhuma dessas reuniões, né? Só ouço falar o nome dele. Compartilhe comigo essa relação e a gente faz o nosso trabalho de casa e entra num acordo. Qual é o valor médio de um almoço? E aí, Leandro, você me desculpa, eu vi sua ponderação. Eu, Jaqueline, gostaria de comer todo dia num buffet livre. Mas, infelizmente, as minhas possibilidades não me permitem, entendeu? Então, a gente quer ceder a vocês um almoço digno. E eu, não comendo todos os dias num buffet livre, eu consigo comer um almoço digno, entendeu? Então, acho que a gente precisa distinguir ali as duas coisas, tá? Então, a gente volta e pede para você, se Gisele concordar, se o presidente da Silva concordar, a gente te pede aí uma semana de prazo para a gente poder trazer para cá documentos igual nós fizemos da outra vez. E não ficar com ilações, com falas, entendeu? Vamos trazer documento, igual a gente fez. Essa é a minha sugestão, não sei se alguém tem uma sugestão diferente. Antes de passar para esse encaminhamento final da Jaqueline, o Tiago levantou a mão e o da Silva depois. Então, vamos fazer o combinar assim: vocês fazem as duas falas de vocês e aí depois a gente parte para os encaminhamentos, tá? Tiago. Então, Aline, só uma questão que chamou a atenção aí na fala do Leandro, né? Achei muito pertinente o que ele falou. De fato, até tenho que concordar com a Jaqueline que a diária não é salário. E essa é a posição do sindicato. O presidente da Silva sempre fala isso para os motoristas, inclusive. Diária não é salário. Exatamente nesse sentido. Mas um aspecto que me chamou a atenção é que a empresa está dando reajuste no índice da inflação. Só que o índice da inflação ele é composto por vários componentes. E nós sabemos que o alimento ele é o principal desencadeador desse índice, porque os alimentos subiram muito, café, carne, enfim, se a gente for citar aqui. Então, eu acredito que esse valor do ano passado que foi feito essa pesquisa, ele já não é praticado, como inclusive o Leandro falou, que deve ter sido feito há muito tempo, porque eu acredito que ele já não se pratica mais. Eu não estou no dia a dia, então não tenho como afirmar isso, mas eu acredito, pelo que nós temos visto na nossa economia, nos dados, por exemplo, o índice da inflação sobre alimentos ano passado, ele foi 7,7, ele é maior do que o índice da inflação calculado geral. Então, eu acredito que talvez essa seja uma premissa também para ser avaliada e talvez ser trabalhada numa contraproposta, em algo a ser trazido para os motoristas, além dessa questão do banho que foi citada e muito bem citada pelo motorista Leandro. Tá? Essa seria
a minha ponderação por enquanto. Seu da Silva, agora é o senhor que vai falar. Então, o que o Leandro colocou aí, colocou bem colocado, até porque no posto catarinense, que é da Geomira e Vilena, os motoristas falam que o banho é R$10 lá. Lá em Pimenta Bueno, onde eu como, eu não tomei banho, mas eu almoço lá. Na época que eu almoçava lá, o prato feito lá estava, acho que R$28, 25 a última vez. Então, esses motoristas, excelência, na estrada eles estão vivendo o dia a dia deles. Então, eu quero dizer para a doutora Jaqueline que a Lei 8.120, das diárias, eu já falei isso para os nossos motoristas, ele fala que é uma concessão de alimentos. Só que a gente quer se alimentar bem. A hora extra também não é piso. A gente quer trabalhar reduzido e com salário bom para a gente viver com a família da gente. Esse é o ponto, o modo da gente ver aqui dentro. Mas como o nosso trabalho é um trabalho, vamos dizer, um trabalho com combustível excessivo, esse trabalho, a gente tem que se sujeitar a muitas coisas. Eu quero que vocês entendam e compreendam que quando se bota um local específico para a gente parar, as pessoas, Jacqueline, sempre aumenta mais. Falta de opção. O que o Leandro colocou aqui foi muito bem. Se tivesse a opção de comer em qualquer local, ia baixar. Mas se vai ser todo dia num posto, ele vai botar aquela taxa do combustível, litro de gasolina. Se eu for para outro, ele vai diminuir. Aqui nós estamos querendo sair. E as pessoas chegando, Jaqueline e Gisele, faz 16 horas, 17 horas. A gente não quer fazer hora extra. Por isso que a gente está falando, se vocês fixarem essa diária em R$120, eu te garanto que acaba isso. E a gente tem argumento para falar com eles. Diante disso, doutora Jaqueline, nós vamos aceitar o que ela está falando aí, vai vir para a reunião, mas já vamos preparar os trabalhadores para eles decidirem, ficar a critério deles, e o que o trabalhador decidir, nós vamos acatar. Mas não tem como a gente botar uma pauta de reivindicação dessa e ficar discutindo 3 pautas. Não existe isso. Não existe. Mas, como a lei determina e manda, nós estamos prontos aqui para negociar. Vamos ter mais uma negociação, né? E aí vocês tragam dado. Por isso que eu falo, às vezes que eu falo, Pedro, tem que ter documento, Pedro, tem que ter documento. Eu acredito que ele estava balançando os papelzinhos aí, ele está com algum comprovante querendo falar. A senhora permitiria só ele dar uma pausazinha? Porque ele está na comissão. Para não fugir muito da regra. Pedro Adamo, só mostra o que é isso aí que você está balançando, Pedro. Eu vi que ele apresentou um comprovante de R$10. Eu acredito que seja banha, né? Positivo, é isso mesmo. É R$10 aqui do Porto Chapada, no Tangará, né? Da última viagem que eu fiz lá. E eu estou também com outro comprovante aqui, que é do restaurante do almoço mais barato do Campo de Julho, que é R$38. Não vai dar de ver aí, porque esse tipo de documento aqui para ver assim na imagem é difícil, mas é R$38. E eu peguei, que lá é 2 restaurantes perto um do outro no Campo de Julho, que é o do Parque do Posto Planalto, e é o outro que tem do ladinho, que é o mais barato, daí eu fui lá e paguei nele, R$38 a refeição. E o banho eu paguei R$10 no Tangará da Serra. Tá, Tiago, em relação, você falou sobre a inflação dos alimentos e tudo, você tem alguma proposta para fazer para a empresa? Porque eu acho que agora a gente tem que encerrar, né? Como a Jaqueline falou, já tem quase 1h30 de reunião, então eu acho que está na hora da gente fechar e fazer os encaminhamentos. Vocês têm alguma proposta em relação a isso? Você falou da inflação de 7,5% dos alimentos. Você tem, em relação a isso, você tem alguma proposta? Ou... Não, Aline, na verdade, eu trouxe só um dado, né, para ser avaliado. Por exemplo, o Pedro trouxe aí que o almoço mais barato ele estacionou num posto e teve que ir no outro, ou seja, fazer uma logística para conseguir almoçar por 38, R$4 a mais do que
é pago na diária. O banho, R$ 10, R$ 7 a mais, ou seja, acaba que o motorista está tirando do bolso para trabalhar, né? Em favor da empresa. Então, é dentro desse aspecto. Agora, como vai ser feita essa avaliação e tudo, nós também vamos pedir subsídios dos motoristas aí para estar fazendo essa avaliação e aí na próxima reunião nós voltamos a discutir. Eu não tenho proposta quanto a isso, não. Tá, pelo que eu entendi, a questão do piso salarial parece que os sindicatos patronais já decidiram que o valor máximo é mesmo 5,48. Então, nós estamos discutindo mais em questão das diárias, né, que vai ficar em aberto para discussão na próxima reunião. Então, seu da Silva, o senhor pode até começar também a conversar com os trabalhadores para ver se essa proposta é uma proposta viável, né? Porque, na verdade, quando a gente for discutir a convenção coletiva, a gente vai colocar esses 3 pontos, né? Piso, diária e cesta de alimentos. Cesta de alimento e participação no lucro da empresa e aquele anuênio. Pelo menos a gente tem que mexer um pouquinho nesse anuênio aí de 2 para aumentar ele, doutor. Ele está muito pouco. Tiago, você queria falar? Sim, só lembrando que essa é a mesma proposta que já havia sido feita nas reuniões do sindicato, tá? E então, assim, não há muita novidade. A gente vai levar os trabalhadores, mas essa proposta, o Leandro até já falou que já conversou com os colegas e tudo, e provavelmente essa proposta não será aceita pelos trabalhadores, porque já é a mesma proposta que tinha sido formulada nas reuniões anteriores, né? Não houve nenhum avanço em percentual. Como ontem, por exemplo, na outra reunião do outro segmento, né? Que houve aquele avanço que até um dos representantes falou em trabalhar com o índice de salário mínimo, que é 7,5 e tudo, mas hoje nós vemos que os sindicatos, eles estão resistentes nesse percentual, então nós vamos levar os trabalhadores, mas não há nenhuma novidade de avanço, é o mesmo percentual que já havia sido oferecido nas reuniões que foram feitas no sindicato. Só para eu entender, que agora eu fiquei uma dúvida aqui. São os mesmos sindicatos de ontem? Mas são convenções coletivas diferentes? Não, ou são sindicatos diferentes? Não, são sindicatos iguais, mas são categorias diferentes. Ontem foi categoria carga seca e hoje é categoria inflamável. Ah, tá. E vocês fazem convenções coletivas diferentes, então? Para cada segmento, uhum. Para cada segmento, tá certo. Gisele, você quer falar? Não, eu queria só reforçar, então, para a gente otimizar, porque já está com 1h30, da gente fazer esse serviço, porque, que nem o Pedro mesmo colocou, lá em Tangará, banho de R$10. Eu nem sei dizer, e até perguntaria para ele quantas vezes ele vai em Tangará, né, que é uma rota que hoje já não sai praticamente cota naquela região ali, é uma ou outra, mas eu acho que ficar discutindo essa questão, eu acho que vai só levar mais tempo e eu acho mais viável a gente fazer esse levantamento e vir com uma coisa mais um fato, né, com evidência e tudo, para a gente poder discutir. Tá bom? Só a título de sugestão, ontem a gente estava trabalhando com 6% a proposta dos empregadores, não foi nem do sindicato. Eu sugiro, assim, uma sugestão que vocês fizessem esse levantamento do patronal e das diárias, né, do valor das diárias, fazer um levantamento atualizado para ver realmente qual é a média do banho, da alimentação, do café da manhã, e ver, pelo que eu percebi aqui, o Sindicato dos Trabalhadores parece que não está muito tendente a aceitar 5,48. Se vocês pudessem avaliar se pode aumentar alguma coisa nisso e tentar trazer uma contraproposta, a gente fica Não, a gente vai verificar, até porque tem
tem outras instâncias enfim, de uma forma ou de outra, a convenção, nesse momento, nós estamos sem convenção, né, porque já venceu, então estamos sem convenção, e então a gente vai levantar essa questão aí das diárias. Eu acho que no salário não tem assim o que dizer, porque realmente tudo isso, Aline, depende muito também da nossa fonte de receita, que é o frete. Não tem como a gente dar um aumento para o motorista, para os funcionários, e a companhia que nos reajusta os fretes não seguir o mesmo padrão. Então, assim, é uma conta que precisa fechar, né? Sim. Então, a gente não está aqui brincando de trabalhar, a gente, né, tem responsabilidade também, e a gente quer que realmente a empresa continue e que os empregos continuem. Então, não adianta a gente ficar prometendo coisa aqui e depois não conseguir cumprir. Então, vamos fazer esse levantamento, eu né? acho que é necessário vocês fazerem uma avaliação mesmo Sim. das possibilidades de vocês, né? Porque o objetivo é realmente que a gente consiga uma proposta que atenda todo mundo, né? Mas Com também certeza. Aline, mas só precisa ficar claro que a gente vai fazer um trabalho de avaliação das diárias. A proposta é o reajuste que a gente está vendo dentro da inflação. A gente sabe que algumas coisas subiram mais do que as outras, mas nós não criamos o indicador, tá? O indicador está ali na internet para qualquer pessoa consultar. Então, assim, a gente, como Gisele falou, a gente sabe que tem outras instâncias. Hoje a gente pode até rever a questão das diárias, mas o reajuste do salário é o reajuste da inflação. É o que está acontecendo agora no país. Não tem mais discussão, Esse é o não. Não indicador. tem discussão, não. Agora eu me invoquei. Então não tem mais discussão. Não tem mais discussão. Então vamos agora partir agora por tudo ou nada. Não tem mais discussão, não. Pode encerrar a reunião. Tá doido? Você quer ir abaixo da gente? Nós estamos aqui para discutir. Eu estou sendo correto até agora. Agora está aí, se você tem que pegar, não, então vamos para o distrito coletivo. Doutor, faça todos os parâmetros que tem para a gente descer para isso aí. Vamos chamar os trabalhadores dentro da legalidade para a gente fazer isso aí. Se os trabalhadores estão falando aqui, estão mostrando, nós somos mentirosos, nós estamos brincando aqui. O que o Pedro falou... Seu da Silva, é o seguinte, o sindicato patronal, o que eles estão colocando é que sobre esse ponto do piso, eles não conseguem avançar. Esse ponto parece que é a última proposta, mas eles se comprometeram a reavaliar a questão da diária. A gente pediu a ele. Só que eles estão falando, mas eles têm como conseguir. Chorando e miando. Isso eu nunca vi, eu nunca sentei aqui para dizer assim, eu vou dar um ganho real espontâneo para vocês. O indicador do mínimo foi 7,75. A gente pegou isso em tudo que é canto. Nós não estamos conseguindo pegar, é aqui com vocês. E essas diárias de viagem, ela tem que arrumar ela. Tem que consertar ela. Eu sei que não é piso, ninguém está falando aqui que diária é piso, não. Se for para ir por esse lado aí, doutor, vamos fazer a reunião quarta-feira, chamar os trabalhadores e pedir eles para encaminhar. Bom, só para finalizar aqui, seu da Silva, o senhor concorda de marcar uma nova reunião para a gente discutir sobre a questão das diárias? Ou o senhor entende que considerando esse piso salarial, não tem como continuar a negociação? Excelência, dentro da lei, a senhora sabe que nós temos que convocar uma Assembleia Geral. Se o trabalhador disser que não quer nada, vai botar a viola dentro do saco e vamos embora. Se esse aqui não aceita, vai ficar por ele. Agora, nós aqui, eu não aceito. Mas eu tenho que levar como gava para mostrar para vocês. Olha, a empresa ofereceu isso, como a gente fez hoje. Está oferecendo isso. Vocês concordam? Eu não boto e vou dizer, isso aqui não. Eu estou dizendo que nós não concordamos. Agora, eu tenho que explicar para eles. Pode marcar, Aline. Pode então, marcar. vamos fazer o seguinte, vamos marcar para a gente discutir o valor da diária, né? Porque pode, na diária, haver um ganho real para os trabalhadores. Eu acho que eles têm que discutir então, eu acho que é interessante. Discutiu tudo, fechamos, a diária vai ser esse valor, a cesta de alimentos vai ser esse valor, o piso vai ser esse valor, é a última proposta. Aí o senhor leva para os trabalhadores
e aí decide se atende ou não atende. Isso, Mas eu acho que vale a pena a gente marcar outra reunião para discutir a diária. Eu acho que o pessoal do sindicato patronal está aberto a isso. Eu não posso aceitar isso, porque nós estamos numa discussão. Então ela já está ditando, não, só isso não dá mais nada. Vamos para negociação. Não, para negociar, nós estamos aqui para negociar, não, só vou dar isso e acabou. Então, o que ela está falando? O problema é a postura de querer impor. Você estava ponderando, avaliar, vai lá e avalia e recusa, mas... Thiago, eu acho que agora não é o momento da gente questionar a postura, eu acho que a gente já definiu, então a gente vai marcar uma nova reunião, né? O pessoal do Sindicato Patronal, Gisele e Jaqueline, se comprometeram a fazer uma avaliação dos valores, e aí na próxima reunião a gente volta e discute isso. E aí a gente apresenta, né? A gente fixa uma proposta final, as duas partes avaliam, e aí a gente decide. Mas eu acho que agora o mais importante é isso, a gente fixar uma data. Qual a data que vocês acham que é razoável, que dá para fazer essa avaliação? Até quarta-feira aqui nós estamos cheios de audiência. Pode ser sexta-feira que vem, né? Que vai dar uma semana certinho. Eu acho que para nós é um prazo razoável, se todos estiverem de acordo. Nesse mesmo horário. Vou botar para as 9 horas, que é melhor. Eu ia pedir isso para vocês também, porque eu estou 1 hora. É verdade. Então, aqui já é quase 1 da tarde para mim, eu tenho uma mediação 2. Então, eu estou meio enrolada. Então, se vocês puderem fazer um pouquinho mais cedo. Pode ser 9 horas. Sem problema, Aline. Pode ser? Tudo bem. Uhum. Tudo bem. Pode, já. Então, Já que pode ser 9 horas, Trem? Já que eu estou impondo as coisas, pode ser o horário que vocês quiserem agora. Posso falar também, né? Então tá, ficamos então para o dia 23, às 9 horas para vocês, 10 para mim, né? 23 às 9 horas. Isso. Eu vou formular a ata e vou encaminhar por e-mail com o reagendamento da nova reunião, tá bom? Perfeito, então. Está encerrado, então, Aline? Podemos... Encerrado, então. Muito obrigada a todos pela presença. Bom dia a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.